Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e eu já começo com a Idade Média. Que história é essa de voltar lá na Idade Média? Que muita gente, a gente aprendeu às vezes na história, né? Que a Idade das Trevas e tal. Hoje não, hoje se vê que tem muita coisa interessante na Idade Média. Super. Inclusive a comida e a bebida. Exatamente. A gastronomia da Idade Média é muito interessante porque, na verdade, a gente tem ali um intercâmbio cultural ali muito grande gastronômico e de informação que se deve muito aos bárbaros, né? Que é uma inspiração lá na taverna, né? Porque os povos bárbaros eram nômades, né? Bárbaros, essencialmente, né? Bárbaro do grego bárbaros significa estrangeiro. Estrangeiro, isso né? mesmo. É. Então, todo mundo que não fizesse parte do império era considerado bárbaro. Né? E as pessoas têm em mente muito os bárbaros como os povos germânicos, né? Os bárbaros germânicos, os godos, os ostrogodos, norte da Europa, né? etc. Vikings, tem mais isso na cabeça. Mas, na verdade, por exemplo, na Ásia Central, né? Os hunos, né? Que todo mundo conhece ali, Átila, o Huno, dos filmes. Então, os hunos, os tártaros, os mongóis também eram considerados bárbaros. Até na África, por exemplo, os povos berbere, que é a palavra do povo berbere, né, que são aqueles nômades lá da África que a gente vê às vezes em filme com, né, e a barba, pano, né, e tal, que são os nômades do deserto africano, que, né, eles são conhecidos como Tamachek, mas o nome do que o Ocidente chama eles é berbere, porque também vem do bárbaro, eles eram considerados os bárbaros da África, né? Então, esses povos bárbaros, eles por exemplo, os da Ásia Central, como os hunos, os mongóis, etc., eles ali pelas estepes, né, pela Rota da Seda, eles já atravessavam do Oriente ao Ocidente, né, trazendo muita informação, muita técnica, tanto gastronômica quanto militar, quanto, enfim, informação, seja, conhecimento, cultura, Porque a gente tem essa história de bárbaro que é ignorante e tal, não. Na verdade, eu tenho até um texto no meu cardápio que eu falo isso, que na verdade, né, eles são considerados incivilizados, mas eles são a forja da cultura humana. Por isso o nome é a forja. Por isso chama a forja. Olha, e porque é um ofício, e porque é um ofício, um ofício muito comum, né, do ferreiro e tal, na Idade Média toda, acho que é um link aí, né, para representar isso tudo, sacada, né? Hein? Boa sacada. Exatamente. E aí você também faz uma sacada de associar a comida medieval com a comida mineira? Não, na verdade eu não faço essa associação lá. Lá a gastronomia é puramente medieval, histórica. Mas você tem uma coisa assim que o mineiro vai gostar que você desse está querendo dizer. de Claro. culinária. Porque ele mineiro também. gosta de gastronomia rústica, né? E inclusive eu conheço portugueses, né, que falam que a gastronomia mineira, ela tem uma herança muito medieval, que veio com os colonizadores, né? Numa época que a gastronomia deles ainda tinha uma raiz muito medieval. E esses portugueses, por exemplo, falaram que tem coisas aqui que a gente tem que é herança medieval portuguesa que nem lá em Portugal tem mais, em Minas Gerais. Muitos judeus, muitas técnicas, muitas coisas fugidos, né, de Portugal, né? Exatamente. E trouxeram a culinária também. Legal, boa exatamente. Sacada, e a nossa gastronomia, ela tem uma personalidade medieval na gastronomia mineira, né? Muito, muito, muito. Agora, o restaurante ele tem todo um visual medieval também. Tem, né? A estética toda é medieval. Geralmente, se tem aí umas tavernas mais, vamos colocar assim, mais fictícias, assim, inspiração mais em filme, em fantasia, né? Aquela coisa nerd, Senhor dos Anéis e Harry Potter e etc. O pessoal já liga a isso. Mas a gente, na verdade, é uma taverna medieval fiel à história, né? Porque você vai em lugares que você vai lá, tudo tem um machado da parede, mas é hambúrguer, batata frita. A gente é fidedigno, a gente tem pratos com resgate de receitas medievais mesmo, que eu e meu sócio, a gente é aficionado com isso, eu sou louco com mitologia medieval, história da gastronomia, história medieval. Deu para notar. E aí, todos os pratos têm a história do prato embaixo. Você vai comer lá prato mongol, você vai comer lá prato do Império Romano Germânico,
vai comer prato viking, vai comer... Você me contou da Bíblia, um prato... não, inclusive, até a coquetelaria lá, inclusive, é toda histórica. Por exemplo, tem um coquetel lá no cardápio, isso tem a história que eu vou contar no cardápio, que é uma passagem da Bíblia, por exemplo, tem uma bebida que chama posca. Posca. Olha posca que interessante. Quando o vinho vinagrou o vinho, dá pro povo, ele se vira com esse negócio aí, dá para o povo beber. Aí ele tinha que se virar para tornar aquilo palatável de novo, aí temperava com mel, para quebrar a acidez, que loucura, hein? E especiarias e outras coisas, né? E aí surgiu a posca, que era uma bebida dos centuriões, dos soldados romanos e do povo. Olha né? só. Tem uma passagem da Bíblia, né, que a maioria das pessoas devem conhecer, que um centurião pega uma lança com uma esponja na ponta e dá uma bebida vinagrada na boca de Cristo crucificado. Essa bebida é posca. Olha, a gente tem lá, você pode tomar isso lá. Que barato então, essa história, lá hein? todo o cardápio é assim. Tem os pratos e os coquetéis, todos históricos, tem história embaixo. É muito interessante que você vai... É praticamente uma aula de história gastronômica, que você vê a origem de pratos que a gente come hoje, a origem... que é a raiz medieval desses pratos e por aí vai. É muito, deliciosa aula de muito história. interessante. É uma gastronomia rústica, uma gastronomia assim com personalidade, uma gastronomia que tem as especiarias ali, tem um agridoce presente, tem várias coisas assim autênticas assim que tem só a cozinha medieval tem. Forte, né? É uma experiência que exatamente, você sai diferente. Exatamente. Né? Você toparia, Luiz, entrar nessa taverna Cara, e viajar eu tô pensando no tempo? aqui, exato, é uma viagem no tempo, né? Exato. E eu acho que é muito legal, assim, eu valorizo muito os lugares que a gente vai e a gente não só, né, come bem, mas como também tem uma experiência boa, claro, né? Claro. Como a E, Boníssima, assim, por exemplo, exato, né? Tem uma história é o que eu busco, né? É o que eu É. tento, assim, buscar sempre uma experiência, a pessoa ter uma experiência legal, sabe? E uma experiência boa, que ela vai sair de lá e pode contar, né? Sim. Pra alguém, e, tipo... Eu tenho certeza que todo mundo que vai no seu bar chega e fala, cara, vocês Você não sai têm diferente. noção de onde eu fui. É. Olha, é assim, assim, assado. Enfim, e sai de lá também sabendo um pouco mais. Eu aqui já tô saindo, já vou sair Não é? aqui do programa sabendo muito. Não é um fast food, né? Exato, aquela vai coisa embora. rápida. Não, tem a história dos pratos, isso Inclusive isso é tem muito fogo interessante. de chão, acho que é a única casa, se eu não me engano, posso até ter errado, pesquisei, mas não encontrei, com fogo de chão dentro do restaurante, sem ser em evento. Todo dia tem lá um joelho de porco, um costelão no fogo de chão, fora o cardápio dando fome, normal. viu? Tá dando fome. E eu queria voltar nessa coisa, meu jovem, porque você tem trabalhado com queijo canastra. Sim. E aqui ele faz uma associação interessante que nós mineiros gostamos muito da comida rústica, eu diria assim, mais simples, né? Aquela por exemplo, o fogão a lenha, né? Então vamos falar um pouco disso. Você acha que ele tá correto nisso aí? Tá demais, eu tô aqui impressionado, louco para ir lá e, né, falei que outro dia não deu para ir, mas estou impressionado de ver esse conteúdo, assim, e da forma, né, esse carinho. E estou muito satisfeito também essas pessoas que estão aqui, né, você com seus dotes lá na Boníssima, ele com esse estudo todo, esse aprofundamento, que faz porque gosta, mas é para o outro. É para receber, né? E é da mesma forma, igual, por exemplo, eu estando lá na Canastra recente, que nós fizemos um evento em parceria com a prefeitura de lá, era aniversário da cidade, fomos super bem acolhidos, e eu fiquei pensando sobre o que a gente deixaria também, porque a valorização dessas pessoas e desses produtores, né? Então foi aí que a gente criou eu pensando nisso, e eu sempre visitava a Serra da Canastra e queria ir a algum queijeiro que eu não conhecia, ficava provocando, falei, tem uma rota de queijo aí? Não tem. E como é valorização, eu falei assim, vou criar uma... ele é meio assim, não, é ali e tal, não indica muito bem as coisas, Não, né? A gente não é bom para isso, né? Não, falando aqui pertinho, 10 quilômetros. Aí você nem sei, Começa nem consegue por aí. chegar. Então foi nisso a gente pensando em cuidar do outro, cuidar do queijeiro, porque eles têm uma vida bem dura. E fica muito ali no interior, na vida dele. Não tem tempo de sair, né? E fazer propaganda, esse tipo de coisa. E estão de portas abertas, assim, para quando você chega lá, você é tão acolhido, parece que você visita o centro da família, tal, é incrível. Então, eu vi que estava faltando esse mecanismo. Então, essa proposta foi essa. Então, nós sinalizamos, hoje nós temos 26 placas com QR Code, as pessoas podem passar a Rota do Queijo.
ela está em determinada posição na canastra, ela vê do carro, ela bate. QR Code, já vê qual mais perto, se aquele atende naquela hora, quais são os prêmios, que são premiadíssimos, né? Isso é muito legal. E muito simples. É simples, mas ele é fundamental. Alguém tem que fazer isso. Mas é o que eu falo, é importante cada um ter uma arte, a sua arte aqui, de vir aqui contar para esse público, contar tudo que a gente faz, né, que a gente está fazendo, eu poder ir lá comunicar isso, o queijeiro poder fazer o queijo, o turista poder ir consumir, isso. Né, cada um tem uma arte, a importância de todos e o coletivo da coisa acontecer. Tá? Vamos lá, vamos sair de Belo Horizonte, qual que seria para onde eu vou? Mais perto aqui de Belo Horizonte para eu entrar na rota. Na Rota do Queijo? A rota nós lançamos agora, ela é concentrada na Serra da Canastra. Então, por enquanto, só no município de São Roque de Minas, que é o coração da canastra. O primeira queijeira daqui para lá que a gente vai encontrar dentro da rota, talvez seja o queijo do Miguel, que é maravilhoso. Né? Na hora que você falou, os dois balançaram a cabeça assim, ó. Olha, já e Miguel, conhece. eu tive lá, você já esteve lá, Kiki, na fazenda dele? Já esteve na fazenda dele lá? Mas então... Ele super... já teve lá? Não. Mas já ouviu falar. Pois já comi muito. Né? Isso, tá vendo? Ele super religioso e tal, construiu uma capela pequena lá, depois do movimento, ele fez com as pessoas fazendo festas, construíram uma igreja de um tamanho, no centro da Serra da Canastra, assim, uma coisa, só tem igreja naquele lugar. Né? Então, cada história, talvez seja o queijo do Miguel para poder ouvir essa história. Depois você tem o do Pingo do Mula, que é fabuloso. Pingo do Mula. É maravilhoso. Gente do céu. BH é um ovo. A gente é da área de gastronomia, né? A gente faz eventos de gastronomia, então a gente conhece. Pingo do Mula? Esse nome é sensacional. Olha, o nome é por causa do pai dele que tinha apelido, e Pingo é porque é a técnica do queijo canastra. Ele recebe o leite, o coalho e o pingo. Pingo é o que é? É o pouco daquele, do dessoramento, no outro dia ele é usado na massa. Então é o pingo. Cara, sei. Né? E o pai do Paulo chamava Mula, né? Era o apelido da história dessa? É um amigo meu, o Mula era o apelido do pai dele. O apelido do pai dele, então é Pingo do Mula. Só que é um queijo de vaca da Serra da Canastra. Olha que legal. O nome já é uma história, né? Não é à toa. Não. Faz sentido. E assim, é muito profundo. Parabéns, né? Viu? A gente pega, por exemplo, o Ivair lá, que estava sofrendo, não sabia da segurança da vida, que não estava triste. Sim. Fez o Empretec, que é um seminário do Sebrae, e lá um colega virou e falou assim, olha, eu estou fazendo uns queijos mofados e estou vendendo um preço bom. E o povo está gostando. Está gostando, né? Aí começou a fazer o queijo, sarou a depressão dele. Olha só para você ver. Ah, que legal. O cara fazendo um alimento, que através daquele alimento, daquela arte dele ali, ele alimentou a alma. Ele se cuidou. Olha isso, tanto o quão né? O valor desse alimento. É sensacional, sensacional. Mas você está de parabéns. Você tem que ir lá conhecer. Todo mundo precisa de ir lá. A canastra é incrível. Mas é muito... são quantos pontos que você... Hoje nós temos 22 QGs, mas a gente vai ampliar. São 22. É até para entender como é que vai ser o comportamento de tudo, de como vai acontecer, como é que vão ser as experiências, mas a nossa intenção é pegar toda a canastra. São 7 municípios. É muita coisa, é gigante, é muito grande. Luísa, vamos entrar um pouco nisso aqui que ele estava falando, porque todos eles são empresários, Sim. São empreendedores, né? Mas às vezes não tem aquela, né, aquela postura, aquele jeito do tradicional empresário. E você é uma empresária, né? Sim. E aí, como é que você entrou nessa? Olha, a Puri, o lançamento, né, a ideia inicial da Puri foi porque eu vim da Boníssima, né? A Boníssima é da minha família. E trabalho muito tempo, fiquei, né, o meu maior parte do tempo na Boníssima do Vila da Serra, ali, né, de Vila da Serra a gente fala que é quase BH, né, claro. Atravessou uma rua, é ali, né, e então as pessoas que conviviam, né, que iam lá, que frequentavam, buscavam muita saúde, né, eu percebi que o público lá demandava muito saúde. E com isso, eu virei um pouco a chave desse, né, do ambiente da Boníssima e transformei a Boníssima, principalmente do Vila da Serra, mas as outras também foram acompanhando, hoje são 3 unidades, né? Muito nessa parte de saúde, demandando, né? A gente ofertou muitos produtos saudáveis, suplementos, enfim. Isso antes da pandemia? Isso foi antes da pandemia. Isso, tá. E aí, com isso, eu entrei muito nesse meio, né? Então, a Boníssima me levou para o meio do esporte, da saúde, e eu montei um mix, fui, né, montando um mix de acordo com os clientes, com o que os clientes demandavam, e com isso fui entendendo mais sobre esse mundo, né?
tanto de esporte, quanto de necessidade que as pessoas tinham, quanto de, né, suplementos que elas consumiam, Preciso, né? E, enfim. E quis trazer para a Boníssima ter tudo que as pessoas que lá estavam gostariam de encontrar, né? Então, com isso, fiz muitas viagens, né? Para onde você foi? Estados Unidos. Não tem jeito, é referência. Não tem jeito, né? é referência. É isso. Europa é um pouco, mas Estados Unidos está na frente. E lá eu vi que existe muito, o mercado da hidratação lá é muito forte. E aqui existe, falta até um pouco da cultura. Eu falo que assim, não é nem educação, é um pouco da cultura mesmo, sabe? Para depois chegar na educação. Então, hoje, né, o meu papel é educar as pessoas a importância da hidratação. Porque as pessoas não ligam para isso. Não Fala assim, ligam. eu vou suar, porque aí eu vou perder mais vou perder e vou ficar, gordura, né, vou ficar mais leve, enfim. Eu Mas lembro a gente... que as pessoas corriam antigamente com agasalho. Moletom, né? Moletom, exatamente. Depois ia pra sauna, enfim. Que loucura. Só que nesse processo a gente perde sais que são importantes, muito importantes para a nossa saúde, né? Para o nosso corpo funcionar da maneira que a gente tem que funcionar. E aí a grande pegada que a gente teve, né, que quando eu vi isso nos Estados Unidos, vi vários produtos, que eles tinham várias opções de produtos de superidratação mesmo. Sim. Eu falei, gente, no Brasil isso não existe. Então, 1 ano e 3 meses atrás, a gente começou a desenvolver esse produto para superidratar. Eu já tinha um sonho de ter uma marca, né, que eu pudesse expandir nacionalmente, né? Porque a Boníssima, muito travada em Belo Horizonte só, atendendo só o público daqui. Não consigo... Que é o foco dela também, não consigo expandir né, fora do estado, até mesmo da cidade. Então, eu sempre tive muito essa vontade. Muito associado com o meu lifestyle, que virou de, né, saúde, esporte, eu falei, quero criar um produto nessa linha. E aí eu vi a oportunidade, né, pesquisando nos Estados Unidos, que a hidratação era uma coisa que tinha um mercado gigantesco nos Estados Unidos e que aqui ainda não estava sendo explorado. E aí foi o pulo do gato que a gente deu. Trouxemos, né, o Superhidro, que o Superhidro é o nome do produto. O nome do produto chama Superhidro e são em 2 versões, né, tanto em pastilha efervescente quanto em pó. Então, interessante. A pastilha efervescente, ela é muito boa porque ela traz essa experiência, né, que a gente estava falando aqui, das pessoas tanto ter a hidratação no bolso, na bolsa, em qualquer lugar, né? Prático, é o to-go prático. Prático demais, né? E o fato da gente colocar ela na água, né? E ver a pastilha efervescendo. A experiência, né? A experiência, né? E tem sabor, né? São 3 sabores. Eu nunca tive isso, por exemplo. É muito Exatamente. Tem, né? Não por isso foi tão difícil, sabe? Pra gente desenvolver e até chegar... porque as pessoas ficam meio desconfiadas também, né? E até procurar fábrica, né? Desenvolver e trazer, né? A ideia tá aqui, mas e colocar a ideia né, no conceito. É produzido aqui? É produzido aqui. Que coragem. Poxa, muito legal. Enfim, Então tem a pastilha efervescente. A pastilha efervescente e o pó. E o pó. E aí, além da hidratação, né, porque o que é a hidratação? É muito importante eu falar isso, porque as pessoas, hoje elas não sabem, mas muita gente não sabe, né, na verdade. Nosso corpo é formado por 70% de água, né? Então a gente precisa de repor essa água. E a água sozinha, né, quando a gente toma água, ela não é suficiente para nos hidratar. Sim. E por quê, né? Porque quem faz a hidratação, quem pega essa água e leva até as células, que é o processo de hidratação são os sais minerais, né? Então, sódio, potássio, cálcio, zinco, magnésio, são eles que, literalmente, né? Eu falo que são os cavalheiros da hidratação, pega a água mesmo nas costas entrega para a célula, isso se chama osmose, e entrega e fala, toma célula, água. E aí, nossas células ficam hidratadas, ficam, né, mais saudáveis, e o nosso corpo começa a funcionar da forma que tem que funcionar. Eu falo que o nosso corpo é uma máquina, né? Perfeito. E aí, a gente passa a não ter, né? A gente sabe o que é quando a gente está desidratado, mas às vezes a gente não sabe quando a gente está hidratado. Mas assim, os sintomas da desidratação. Dor de cabeça, o primeiro deles, né? A famosa ressaca, né? O que acontece na ressaca? É um processo de desidratação, né? Que o álcool vai e suga a água das células. Mas também fadiga, tontura, confusão mental. Em vários processos, vários momentos do nosso dia, a gente desidrata. Não é só praticando uma atividade física. Boa.
queria falar disso, né? Porque a gente fica pensando muito no atleta, né? Não. Naquela fitness, né? Mas não, você está falando das pessoas comuns, do dia a dia nosso. Comuns. Todo né? mundo precisa de hidratar. Pra gente ter... Outro dia eu estava lendo até uma entrevista com um médico e ele fala que, assim, é um neurologista. Ele fala que a grande causa da confusão mental das pessoas é muito mais do que, tipo, Alzheimer, um tumor no cérebro. Mas assim, quando o idoso bebe pouca água, gente. Bebe né? pouca água. Às vezes porque a água sozinha, a gente, não tem sabor, não é atrativo. E aí vem um superhidro com sabor, com talvez o gás, que é a pastilha, que dá aquela... e carregada aí, de né? sais. E carregada de sais que vai fazer essa hidratação Já mais estamos dando rápida. vontade de experimentar. Esse produto seu, o foco é hidratação, não é energia, não é outro nada. Então, aí que vem o grande diferencial, né? Além da hidratação, eu pensei, bom, eu quero ofertar hidratação para as pessoas. Mas para o meu produto ter um ganho especial, além da hidratação, a gente criou 3 produtos, cada um com uma função específica. Legal. Então tem o Superhidro All Day, que é muito focado na imunidade, porque ele tem vitamina D, glutamina e vitamina C. Tem o Superhidro Energia, que é para ser usado durante o treino, física, né? ou pós-treino, ou pré-treino. Que aí ele tem cafeína, É proteína? beta-alanina, nem proteína nem carboidrato. Não, olha. Beta-alanina, cafeína, taurina, tirosina, arginina. Então, assim, é um produto que vai postergar a fadiga, vai fazer você ir mais longe e de uma forma melhor. E além disso, não só no treino também, mas ele ajuda muito na capacidade cognitiva. Porque Esse aí é bom pra cozinha, viu, gente? Muito chefe bom, de cozinha, exato. E na cozinha aquela a gente pauleira desidrata. lá, ó. Nossa, Suando. demais. Na né? cozinha a gente Desidrata ali no desidrata fogo demais. mesmo. Isso Exato. aí, cara. E a Tem que tomar desidratação, decisões rápidas. o que causa? Inclusive a pressão, né? Você Exato, precisa ali e a de... ó, desidratação, principalmente, né, pra você Imagino. o que causa também? Abaixa a nossa imunidade, né? E aí a gente fica doente, Perfeito. né? Cozinheiro consome muita energia. Exato. Olha que interessante, hein? Pra E ficar aí, ligado, né? Café, e aí né? o terceiro, que é o longevidade. Isso. Que aí ele tem colágeno tipo 2, que é para as articulações, né, ossos, músculos, então recuperação. E também tem o colágeno verisol, ácido hialurônico, vitamina A, vitamina E e a biotina. Ou seja, saúde do cabelo, da pele e das unhas também. Então, Olha só que danada é essa menina. cada um focado num benefício além, mas todos com a mesma intenção de hidratação. Então, né, é o que a gente chama de Smart Hydration, né? Hidratação inteligente. Quando a gente carrega a nossa água, essa água que a gente está tomando aqui, se eu colocar o superhidro aqui dentro, ele vai liberar os sais e vai fazer com que essa água toda aqui entre nas minhas células de forma mais eficiente, mais rápida. Então, assim, eu tenho que hidratar só. Mas para eu hidratar é só eu tomar água. Não é assim. Porque não quer dizer que toda a água que você vai tomar, ela vai para suas células. Porque quem faz o trabalho dessa água ir para as células são os sais minerais. Você explicou muito bem. Então, assim, a gente pode posso hidratar tomando 3 litros, mas se eu tomar com essa água com superhidro, vai ser mais rápido, mais eficiente e mais inteligente. Tá perfeito. Muito bom. Muito bom. E isso é estudo. Já comprei. Isso é estudo, é E tecnologia. ainda tem sabor, né? Porque o All Day é o sabor de limão, o Energia Pink Lemonade e o Longevidade Framboesa. Então, assim, dá uma experiência além disso, sabe? Então, tomar água hoje tá mais fácil, tá mais gostoso e tá mais saudável, né? Assim, tá entregando mais. Muito interessante. Bacana. Parabéns. E para crianças, como é que Então, o nosso produto, ele, de acordo com a nossa Anvisa, né, que a nossa Anvisa do Brasil, ela é muito rigorosa, ela não permite que menores de 18 anos tomem. Ótimo. Por quê? Porque a gente tem cafeína, né, a gente tem alguns aminoácidos que criança, de acordo com a Anvisa, não podem tomar. Mesmo aquele primeiro produto que você Então, citou? é isso. O All Day não All tem Day. problema, né? Porque ele tem o quê? Vitamina C, vitamina D. Então, assim, a criança toma isso, mas a Anvisa pede para a gente colocar essa restrição para a gente até nos proteger. Claro. Né? Mas o nosso produto, ele não tem açúcar, ele é baixo em carboidrato e ele não tem proteína também, é só a proteína do colágeno, no caso, longevidade, né? Isso, longevidade. Então, assim, e tem caloria super baixa. Então, é um produto que você pode tomar. Né, as pessoas falam assim, quebra jejum? É uma das primeiras perguntas que eu tomo, que eu recebo. Isso. Porque o jejum hoje está muito em alta, né? Quebra jejum? Não quebra jejum. Então, assim, você pode tomar
sem quebrar seu jejum, né? O jejum metabólico não vai ser quebrado, porque a quantidade de carboidrato é muito pequena que tem de caloria, e ficar hidratado. Com quanto tempo que ele dá um resultado assim legal? Eu falo que assim, quando você toma, por exemplo, o Energia, você toma, ele tem cafeína. Numa dose, ele tem 100 miligramas de cafeína. Tá. E a cafeína é microencapsulada. Ou seja, não é a cafeína anidra, que é a cafeína que a gente toma no café. A microencapsulada, o que que é? Ela tem liberação lenta. Tá. É time release, Perfeito, né, que fala. Perfeito. Então não é uma não tem aqueles overdose de picos, repente. Isso. sabe? Isso. Você tem energia contínua durante 8 horas. Tá. Então, assim, você sente já no momento que você toma. O pessoal tem um papo, né? O pessoal é ótimo, né? Os nutricionistas, né? Sim. De que a gente deve tomar aí pelo menos 8 copos de água todos os dias, né? Isso, mas E usando esse seu produto, também mantém os 8 ou pode diminuir? Pode diminuir. Por quê? Porque você vai fazer com que essa água que você está tomando, ela seja eficiente e vai direto para suas células. Sim. Muitas vezes a gente toma água e o nosso corpo não consegue absorver a água para entrar para as células. Por quê? Porque às vezes a água mineral ela não tem a quantidade de sais, né, de eletrólitos suficientes. E são esses caras que são importantes para fazer esse processo de osmose. Muito bom. Da hidratação, entendeu? Então, Uhum. se a gente carrega a nossa água, a gente tem mais eficiência, mais rapidez, né? Economia de tempo, né? Hoje todo Sim. mundo quer o quê? Economizar tempo, né? Claro. Então, você com certeza vai estar hidratado com menos quantidade de água, né? Não precisa de tomar 8 copos de água, né? Obviamente, se você tomar 8 copos de água com superhidro, né? Você vai ficar mais hidratado ainda. Isso. Maravilha, excelente, né? Mas com 4 copos de água, por exemplo, metade, você já está hidratado com superhidro. Tá bom. Seguinte, ó, eu vou pro intervalo, mas antes eu vou beber água. Depois esse papo me deu uma sede, uma preocupação com a minha hidratação. Boa. E você beba água também, viu? Gente, é o seguinte, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco é o último bloco. E no último bloco eu quero saber essa história aqui. O menino maluquinho, ele tirou, né, a panela da cabeça. É isso mesmo? Que revolução é essa? Daqui a pouco a gente vai saber disso, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!